Começar aqui fazer a produção do cookie, tá? A linha amigurumi, a gente começa com a linha rosa, tá? A cor é essa, 3131, tá bom? E a gente vai usar a agulha 3 milímetros, tá pra vocês verem aqui. Bom, nós vamos começar aqui com o anel mágico, tá bom? Temos aula explicando bem direitinho, passo a passo, bem certinho de como faz o anel mágico, tá? Certo. Opa, ficou falho aqui. O anel mágico feito. Vamos colocar dentro do anel mágico 6 pontos baixos. Ok? Feito isso, a gente fecha o nosso anel mágico. E agora, contando já aqui a partir do nosso primeiro ponto da carreira de base, esse daqui, tá vendo? Vamos começar os nossos aumentos. Agora vão ser 6 aumentos nessa segunda carreira. Eu dou um nozinho aqui, inicial, só para segurança mesmo. Mas, de qualquer forma, o anel mágico ele não solta mais assim quando a gente continua, tá bom? Vamos começar agora com os nossos 6 aumentos. Um aumento, 2 aumentos, aumento, finalizamos aqui a nossa carreira, contabilizando os nossos 6 aumentos. Vamos ter um total de 12 pontos aqui, tá bom? Nessa carreira. Então, nós temos 12 pontos na nossa carreira de base agora. Então, nós vamos começar a nossa terceira carreira. Eu já, né, quem usa marcador pode usar o marcador, eu não utilizo. Então, eu vou utilizar a linha aqui para marcar, tá bom? Para vocês conseguirem acompanhar melhor. Então, o nosso próximo ponto é esse daqui, ó. Então, vamos lá. A carreira agora é de um ponto baixo e um aumento. Ponto baixo, um aumento. Um 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 ponto baixo, um aumento. Terminamos assim a nossa terceira carreira, que foi de um ponto baixo e um aumento. Você vê que aqui, ó, fica em cima o último ponto, tá vendo? A gente vai até o marcador, tá bom? É umas 6 vezes você vai fazer um ponto baixo e um aumento. Agora, vamos para a nossa quarta carreira, que é 2 pontos baixos e um aumento. Novamente, repetindo, 2 pontos baixos e um aumento, ok? Novamente, 2 pontos baixos e um aumento. Novamente, 2 pontos baixos e um aumento. Novamente, 2 pontos baixos e um aumento. A última sequência, 2 pontos baixos e um aumento. Vamos ter 6, né, repetições de 2 pontos baixos e um aumento. Terminamos, então, a nossa quarta carreira. Ó, 1, 2, 3, 4 carreiras. Vamos para a nossa quinta carreira, vai ser de 3 pontos baixos e um aumento. Então, vamos lá. 1, 2,
3 pontos baixos e um aumento, certo? Vamos lá novamente. 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento, ok? Novamente, 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. Você pode observar que as carreiras estão indo certo, estão indo bem, que o aumento, ó, consegue ver aqui? Ó, aumento, 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 aumento. Os aumentos sempre ficam em cima do aumento. Então, vamos lá novamente. 3 pontos baixos, um aumento. 3 pontos baixos e um aumento. E mais uma vez, a última repetição. 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. Terminamos aqui a nossa quinta carreira, tá bom? Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, que foi de 3 pontos baixos e um aumento, certo? Vamos fazer a nossa sexta carreira agora, que vai ser, ó, 1, 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento, tá bom? Mesma forma que a gente fez as outras, nós vamos fazer, ó. 1, 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento. Vou terminar e já volto com vocês. Finalizamos aqui, então, a nossa sexta carreira, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras, tá bem? Que foi a de 4 pontos baixos e um aumento. Nós vamos começar, então, aqui a nossa sétima carreira. Você vê, ó, que eu coloquei o marcador de linha aqui, ó, é sempre seguindo a sequência aqui, ó, de pontos, tá bom? Certo? Vamos começar aqui, então, a nossa sétima carreira. Ela vai ser composta por 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e um aumento, tá bom? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, aumento em cima de aumento, um aumento. Certinho? 5 pontos baixos e um aumento. Eu vou terminar esta carreira e já volto com vocês. Finalizamos aqui a nossa sétima carreira, que foi de 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e um aumento, tá bom? Agora, nós vamos começar a nossa oitava carreira, vai ser a última carreira de aumentos, tá bom? Então, a oitava carreira vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e um aumento. Vamos lá novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e um aumento, certo? 6 pontos baixos e um aumento. Vou finalizar até chegar aqui na nossa marcação e já volto com vocês. Finalizamos aqui, então, a nossa oitava carreira, tá bom? Que foi dos 6 pontos baixos e um aumento, certo? Vai ficar assim o nosso trabalho. Vou deixar aqui para vocês verem. Certinho, pessoal. Barulhinho da minha cadeira. Aí, terminamos aqui as nossas carreiras de aumento, tá bom?
Agora, nós vamos começar a nossa carreira para subir, vai ser sem aumento e sem diminuição. Então, nós vamos fazer somente ponto baixo em toda a nossa carreira de base, sem aumento nenhum, até chegar à nossa marcação. Com isso, eu vou trocar aqui a minha linha de local, tá bom? Puxei ela para trás para mim vir com ela aqui para frente novamente, ó. É a própria linha do trabalho, tá vendo? Que eu trago ela para cá. E agora, nós vamos tecer somente ponto baixo, tá bom? No trabalho todinho até o final. Vamos lá comigo? Então, vamos começar aqui, tá bom? Somente ponto baixo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, que é a quantidade de pontos que a gente faz do início até o final. Nós fizemos aqui já a nossa primeira carreira, certo? Vamos precisar fazer 12 carreiras, então a gente já tem uma, ainda faltam 11 carreiras, sem aumento e sem diminuição. Nós vamos tecendo somente ponto de baixo, né, sobre ponto da nossa carreira de base até o final. Vamos tecer mais 11 carreirinhas. Eu vou fazendo aqui, vocês fazem aí e a gente se encontra ao final. Aqui nós já fizemos metade, tá vendo, ó? Vamos acompanhar aqui, ó, primeira carreira na nossa marcação. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carreirinhas já subidas, tá bom? Somente de ponto baixo, como falei anteriormente. Tudo ponto baixo normal, sem aumento nem diminuição, do começo ao final. Já tecemos 6 carreiras, agora vamos tecer mais 6 carreiras para completar essa parte de ponto sobre ponto. Terminamos aqui, pessoal, as nossas 12 carreiras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 carreirinhas, tá bom? De ponto sobre ponto, sem aumento nem diminuições. Então, o nosso trabalho fica assim. Vou posicionar aqui para vocês conseguirem ver. Ok? Nosso trabalho fica assim. Agora chegou a parte que nós vamos colocar aqui o olhinho com trava, tá bom? Nosso olho com trava, tá bem? Eu estou usando aqui o de 10 milímetros na cor preta, tá? Nossa travinha. Nós vamos contar na 10ª carreira que nós vamos colocar. Então, a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Desculpa, gente. Deixa eu contar aqui de novo. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entre a 12ª e a 13ª carreira vai ser onde a gente vai colocar o nosso olhinho, tá bom? A gente conta sempre desse miolinho aqui,
tá vendo? A gente vai contar 12 carreiras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12ª carreira, em cima dela aqui, a gente coloca em um ponto qualquer, tá? O nosso olhinho com trava. Coloca a travinha aqui, sempre com a chapéuzinho aqui pra baixo, tá? Sempre assim. Colocou, travou, pra ver? Vira aqui o trabalho, colocamos o nosso primeiro olhinho. Agora, nós vamos contar aqui 7 pontos de distanciamento, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos de distanciamento. Sequência aqui, vamos colocar o nosso olhinho com trava. Vamos lá. Ficando assim. Vou colocar a travinha. Ok. Aqui está o olhinho com trava. Vai ficar desta forma. Dá pra ver direitinho? Agora, nós vamos começar a tecer aqui. Vou trazer o nosso marcador pra cá de volta. Eu puxo o fio daqui, ó. Puxei e vou marcar o trabalho aqui. Certo? Deixa eu puxar o fio. Agora, nós vamos começar a nossa carreira de diminuição. Na sequência aqui, tá bom? No próximo ponto, vamos fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer a nossa diminuição. Como fazemos a diminuição? Primeira alcinha da frente do próximo ponto, do ponto seguinte, a alcinha de trás. Nós temos um vídeo aqui na nossa página ensinando direitinho como fazer esta diminuição, tá vendo? Nós vamos transformar 2 pontos em 1. Agora, o nosso próximo ponto aqui, a gente faz normalmente 6 pontos baixos. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos, certo? Diminuição agora, alcinha da frente do próximo ponto, certo? E alcinha de trás do segundo ponto. Laçamos, trazemos, tá vendo? Mais uma diminuição. Vamos dar sequência aqui ao nosso próximo ponto, certo? Vamos fazer mais 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Diminuição, alcinha da frente, segundo ponto, alcinha de trás. Transformamos 2 pontos em 1, tá bom? Novamente, 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vamos para nossa diminuição, alcinha da frente, alcinha de trás, puxou, ponto baixo. Dando sequência aqui, tá bom? 6 pontos baixos agora novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e a nossa diminuição, certo? Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e a nossa diminuição. Aqui nós finalizamos a nossa carreira. Lembramos que são 6 repetições de 6 pontos baixos e uma diminuição, tá bom? Agora, nós vamos para a nossa próxima carreira,
vai ser composta por 5 pontos baixos e uma diminuição. Vamos lá, nosso próximo ponto aqui. Vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e a nossa diminuição, vamos lá, alcinha da frente e alcinha de trás do próximo ponto. Laçou, trouxe, laçou e trouxe. Nossa diminuição. Novamente, agora vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e uma diminuição. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e uma diminuição. Eu vou terminar a carreira até aqui e já volto com vocês. Voltamos aqui com a nossa carreira finalizada, sequência de 5 pontos baixos e uma diminuição, tá bom? Agora, a nossa próxima carreira vai ser 4 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer a primeira aqui com vocês, ó lá. 1, 2, 3, 4 pontos baixos e uma diminuição. Alça da frente, próximo ponto, alça de trás. Laçou, trouxe, laçou, finalizou, certo? Vamos dar sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta da cabecinha do nosso coque. Tá ficando assim, pessoal. Olha, finalizamos aqui a sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição, certo? E a nossa cabecinha vai fechando assim. Agora, nós vamos para a sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição. A gente vai pegar aqui, ó, 1, 2, 3 pontos baixos. Agora, vamos para a diminuição, alcinha da frente, próximo ponto, alcinha de trás, e assim fizemos a nossa diminuição. Vamos dar sequência com 1, 2, 3 pontos baixos aqui e uma diminuição. E assim finalizamos mais uma sequência, mais uma, 1, 2, 3 pontos baixos, vamos lá, diminuição, certo? Novamente, 1, 2, 3 pontos baixos, vamos lá, diminuição, outra diminuição aqui. Novamente, vou finalizar aqui mais 2 sequências e já volto com vocês finalizando essa carreira. Finalizamos aqui, pessoal, a nossa sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição, tá bom? E a nossa cabecinha fechando, ó, bonitinha, já vai tomando forma. Vamos fazer aqui agora a sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição. Vamos lá. Opa. Ó, 1 ponto baixo, 2 pontos baixos, e a diminuição é esses 2 pontos aqui. Alcinha da frente desse ponto, alcinha de trás do próximo ponto e uma diminuição. Vamos lá? 2 pontos baixos, 1, 2 pontos baixos e uma diminuição. Certo? Vamos finalizar essa sequência até o final e já volto com vocês. Aqui, ó, já fechamos ainda mais, finalizamos aqui 2 pontos baixos e uma diminuição, carreira completa, e assim a gente vai formando bem fechadinho a nossa cabecinha. Agora, nós vamos fazer a sequência de 1 ponto baixo e uma diminuição, tá bom? Então, vamos aqui neste primeiro ponto aqui, tá vendo?
um ponto baixo, certo? E aqui a gente já vai fazer a nossa diminuição. Primeiro ponto, a gente pega a alcinha da frente, segundo ponto, a alcinha de trás. Fazemos aqui o nosso ponto baixo, tendo assim a nossa diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Próximo ponto aqui, um ponto baixo. Agora, vamos para a diminuição. Alcinha da frente e alcinha de trás. Fazemos assim a nossa diminuição. Temos aqui o nosso um ponto baixo e uma diminuição. Próximo ponto aqui, um ponto baixo normal. Agora, nesses próximos dois, uma diminuição. Alcinha da frente, opa. Dá pra ver aqui, alcinha da frente, próximo ponto. Entro no meio aqui pra sair na alcinha de trás. Ok? Ponto baixo. Vamos lá, um ponto baixo e uma diminuição. Certo? Um ponto baixo e uma diminuição. Mais uma vez, um ponto baixo e uma diminuição. Finalizamos, então, aqui a nossa carreira de um ponto baixo e uma diminuição, certo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês como tá o trabalho. E assim finalizamos também o nosso trabalho, ó, cabecinha fechadinha. Aqui a gente deixa assim, porque a gente vai colocar o enchimento. E assim nós finalizamos a cabecinha do cookie. Vou deixar aqui, ó, pra vocês terem uma ideia, ó. Essa é a cabecinha do cookie. Belezinha, né? Vamos finalizar, então, com ponto baixíssimo, tá? Deixa eu puxar o fio aqui. No próximo ponto aqui na sequência, isso é finalizar o trabalho. Colocamos a agulha, laçamos, puxamos e já puxamos aqui de uma vez, certo? Fazemos uma correntinha para não desmanchar, né, o trabalho e deixamos um tanto de fio para costura, tá bom? Para arremate, ó. E já pode puxar a linha desta forma, tá vendo? Ok, soltou, puxa aqui, ó, finalizou o trabalho. E aqui nós temos a nossa cabecinha do cookie. Vamos para a parte das orelhas agora, tá bom? Vamos então começar aqui a nossa orelhinha, tá bom? Ainda com o mesmo fio, vamos fazer o nosso anel mágico. Certo? E vamos começar a tecer aqui 6 pontos baixos no anel mágico. 2, opa, 3, 4, 5, 6. 6 pontos baixos dentro do anel mágico, fechamos ele. Vamos iniciar aqui no nosso primeiro ponto. Esta primeira carreira, ela não é de 6 aumentos, tá bom? Porque a gente quer formar uma pontinha na orelha. Então, nós vamos fazer um ponto baixo. Agora, no próximo ponto, um aumento. Vamos lá? Um ponto baixo. Um aumento. Certo? Um ponto baixo. E um aumento. A gente faz a sequência 3 vezes, tá bom? De um ponto baixo e um aumento. Finalizando aqui a nossa primeira carreira, certo? Ele já começa, ó, a formar uma pontinha, dá pra ver? Ó,
porque a gente quer uma orelhinha de coelhinho, porque o Cookie, ele é um coelhinho, né, da turma lá do BTS. Então, a nossa próxima carreira, a gente vai fazer somente de ponto baixo, sem aumento nem diminuição. Então, nós temos aqui 9 pontos baixos para fazer. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos, certo? Essa é a nossa orelhinha, tá vendo? Ó, ela já vai ficando pontudinha, tá vendo? Vou virar de lado aqui pra vocês verem. Opa, focou? Foco. Fica pontudinha, tá vendo? Agora nós vamos fazer a nossa próxima carreira de aumentos. Essa próxima carreira vai ser 2 pontos baixos e 1 aumento, tá bom? Lembrando que a gente faz essa sequência 3 vezes. Então, vamos lá. 1, 2 pontos baixos e 1 aumento, primeira sequência. Segunda sequência, 1, 2 pontos baixos, certo? E 1 aumento. Vamos lá, 1 aumento. Certo? Próxima sequência, terceira e última sequência, 1, 2 pontos baixos e 1 aumento. Tá vendo? Ó, vou arrumar aqui o trabalho para vocês verem. Ele forma um triângulozinho, tá vendo? Ó, triângulozinho. Agora, nós vamos fazer uma sequência somente de ponto baixo, que vão ter 12 pontos baixos nessa base aqui. Então, vamos fazer 12 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá vendo? Terminamos a nossa carreira de somente pontos baixos. Ó, vai aumentando e ela fica esse triângulozinho. Belezinha, né? Finalizou 12 pontos baixos, agora nós vamos fazer a nossa última carreira de aumentos, que vai ser 3 pontos baixos e 1 aumento. Então, vamos lá, no nosso ponto aqui sequencial, vamos começar. 1, 2, 3 pontos baixos e 1 aumento. Ok, 3 pontos baixos e 1 aumento. Mais uma repetição dessa. 1, 2, 3 pontos baixos e 1 aumento. Certo? Vamos lá novamente. 1, 2, 3 pontos baixos e 1 aumento. Percebe que a gente fez essa repetição 3 vezes, terminando aqui a nossa carreira. Olha para vocês verem como fica pontudinha a orelhinha. Belezinha, né? Ok? Agora, nós vamos fazer aqui uma sequência de 6 carreiras, sem aumento nem diminuição, tá? Então, como a gente vai fazer sem aumento nem diminuição e tudo mais, a gente vai marcar com o nosso fio aqui, tá bom? Para nós começarmos a contar a partir daqui, 6 carreiras sem aumento nem diminuição. Então, a gente vem aqui fazendo os nossos pontos baixos, vai ser o total de 15, tá? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aqui está, gente. 15 pontos baixos, a gente já fez a nossa primeira carreira.
como são 6 que a gente precisa, então eu vou fazer mais 5 carreirinhas aqui e eu volto com vocês, tá bom? Trouxe aqui pra vocês, ó, com 6 carreiras já pronta, tá vendo? Fica assim a nossa orelhinha, certo? Agora, nós fazemos mais 3, vai ser um total de 9 carreirinhas, tá bom? Sem aumento nem diminuição. Vamos contar aqui, ó, a gente já fez 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? 6 carreirinhas, vamos fazer mais 3, totalizando 9, tá bom? Sem aumento nem diminuição, tá? Total aqui, vamos ficar com 9 carreiras sem aumento nem diminuição. Aqui já finalizamos as nossas 9 carreirinhas aqui, vamos contar juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreirinhas. E após finalizadas nossas carreiras, 9 carreiras de sem aumento nem diminuição, nós vamos fazer uma sequência de 3 pontos baixos. 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. Alcinha da frente, alcinha de trás, diminuição. Continuando aqui, ó, 3 pontos baixos, a gente já fez uma sequência, vamos fazer a segunda sequência. 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição, certo? Vamos para a terceira e última sequência de 3 pontos baixos, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. Finalizando assim nossa carreira de diminuição e aqui termina a nossa orelhinha, tá bom? É só uma carreirinha de diminuição. Ela vai ficar assim, pessoal. Vou colocar forte, deixa eu puxar esse fio pra dentro. Nossa primeira orelhinha, ok? Vamos finalizar ela com ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo. Uma correntinha para finalizar, né? Para o trabalho não soltar. Cortamos com um pedaço de fio para costura, tá, gente? Nunca esqueça de deixar um pedaço de fio para costura. Mais ou menos uns 30 centímetros, tá? Puxa bem o fio aqui para arrematar, tá vendo, ó? Ok, temos a nossa primeira orelhinha, certo? A nossa segunda orelhinha vai ser a mesma forma dessa, só que aqui, em vez de ser apenas 9 carreiras, sem aumento nem diminuição, vão ser 12 carreirinhas. Vou mostrar que ela vai ficar um pouquinho maior. O início é a mesma coisa, aqui em vez de ser 9, vão ser 12 carreiras e uma carreira de 3 pontos baixos e uma diminuição, tá? Já trago ela para vocês. Bom, orelhinhas finalizadas. Agora vou vir aqui com vocês com o nosso pezinho, tá? Nós começamos com o anel mágico. Vamos fazer o pezinho do nosso bichinho, tá bom? Diminui um pouquinho para ficar mais fácil de trabalhar. 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Fecha o nosso anel mágico, tá bom? Nossa próxima carreira, iniciando já aqui neste primeiro ponto, dá pra ver aqui? Vamos fazer um aumento, sequência de 6 aumentos, vai ter um total de 12 pontos, tá? Vamos lá. Um aumento, 2 aumentos, vamos lá, segundo aumento, terceiro aumento, quarto aumento, quinto aumento, certo? Sexto aumento, tendo total de 12 pontos baixos aqui, tá bom?
Próxima carreira, um ponto baixo e um aumento, tá? Aqui a gente vai fazer um ponto baixo, em sequência, um aumento. É uma sequência de 6 repetições, tá? Novamente, um ponto baixo e um aumento, nossa segunda repetição, terceira repetição. Um ponto baixo, um aumento, certo? Um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento. Temos aqui o total de 6 repetições de um ponto baixo e um aumento. Agora, nós vamos fazer 2 carreiras, tá bom? Vamos fazer aqui 2 carreirinhas de 18 pontos baixos, tá bom? Vamos lá? 1, 2. Gente, eu só errei uma coisinha aqui, vamos voltar, desmancha. Agora a gente vai fazer a carreira pegando só a alça de trás, tá? 18 pontos baixos. 1, 2, ó, só a alcinha de trás. 3, dá pra ver aqui? Alcinha de trás. Lá, 4, alcinha de trás. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pontos baixos, certo? Primeira carreira, vamos fazer mais uma carreira de 18 pontos, pegando normalmente agora as 2 alças, tá bom? Vamos fazer aqui 18 pontos baixos novamente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Opa, laçou tudo aqui. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, pessoal. 18 pontos baixos. O nosso pezinho vai ficar desta forma aqui, ó. Tipo um cachepozinho, tá vendo? Esse é o nosso pezinho. Deixa eu apoiar aqui pra vocês verem o nosso pezinho. Deixa eu virar pra cima. Esse é o nosso pezinho. Nós vamos precisar de 4 pezinhos desse daqui. Vamos fazer 4 iguais, depois voltamos. Bom, agora com as peças já todas confeccionadas, né? Temos aqui os nossos 4 pezinhos. 4 pezinhos. Temos aqui a nossa orelhinha, lembrando, né? Que eu falei no vídeo, a que a gente confeccionou junto é a que tem 10 carreiras, sem aumento nem diminuição. E essa daqui, que é um pouco maiorzinha, ela tem 12, tá? Elas são diferentes de tamanho, porque essa daqui a gente vai usar ela dobradinha, tá bom? Vamos agora para a montagem do nosso cookie. Isso aí, pessoal. Nós vamos colocar enchimento aqui na cabecinha e já volto para fechar com vocês. Voltando aqui com vocês, ó, que eu já tô colocando o enchimento. Bom, deixa eu afastar um pouquinho mais a câmera aqui. Não vai mais, mas tá bom. Aqui no enchimento a gente tem que ir sempre modelando o rostinho pra ele ir ficando bem redondinho, tá? E pra ficar assim bem distribuído, a gente tem que ir colocando aos poucos, não adianta querer colocar tudo de uma vez, tá? E eu uso sempre, ó, eu tenho um bastãozinho de madeira, tem algumas pessoas que usam a pinça comprida, né? Eu uso o bastãozinho já justamente pra ir modelando aqui, ó, pra ir ajustando
né, o enchimento dentro do rostinho pra ele ficar bem uniforme, tá bom? Aqui já bem cheinha, tá vendo, ó? Ela fica bem firminha mesmo, bem firminha, tá bom? E bem cheinha, bem redondinha, dá pra ver que tá bem redondinha a cabecinha, tá? Então, nós vamos fechar, agora nós vamos já fechar a nossa cabecinha. A gente pega a nossa agulha, né? Passa o nosso fio na agulha, aqui. Como faz o fechamento? Tá vendo todas essas alcinhas aqui, ó, no ponto, né? Aqui. Nós vamos fechar alinhavando, sempre pegando só a alcinha de fora, tá bom? Ó, somente a alcinha de fora. Todos os pontos um a um, pega somente a alcinha de fora e puxa, sempre de fora pra dentro aqui, ó. Sempre nessa posição, tá bom? Todas elas a gente vai fazer assim, passando a agulha na alcinha de fora até o final. Aqui já toda alinhavada, tá vendo? Alinhavamos toda a parte, vamos só puxar o nosso fio. Bem puxadinho mesmo. Olha lá, isso aí. Agora, voltamos com a agulha aqui pelo centro e saímos em qualquer ponto do trabalho com a agulha. Puxando bem, vai ficar o acabamento certinho. O arremate, como que nós fazemos? Volte com a agulha pelo mesmo buraquinho que saiu a sua linha, pegando já o buraquinho do lado. Passe a agulha formando com a linha aquela orelhinha de coelho, passe a agulha por dentro da orelhinha e puxe fazendo esse fechamento. E volte novamente pelo mesmo buraquinho, lá, ficando assim. Aqui não aparece nada do arremate, tá bom? Finalizando assim a nossa cabecinha. Aqui a gente já pode cortar o fio. Temos aqui a nossa cabecinha já finalizada. Agora, nós vamos passar pra costura. Vamos fazer a costura dos nossos pezinhos, tá? Nós vamos virar a nossa cabecinha e vamos ir denominando mais ou menos aonde cada pezinho vai ficar. Ele vai ficar assim, mais ou menos nessa posição, tá vendo? A gente deixa aqui o nosso central, a gente sabe que aqui é o centro da peça, então a gente posiciona assim os pezinhos, os 4 pezinhos assim. Vai ser desta forma que nós vamos costurar os 4 pezinhos. Então, vamos começar, vou marcar aqui já o primeiro. Deixa eu tirar o fio daqui de dentro. Eu inicio costurando primeiro uma parte do pezinho e depois a gente coloca o enchimento. Então, vou colocar ele aqui e vou usar uma agulha pra marcar ele mais ou menos onde ele vai ficar. Vamos tirar os outros e vamos passar o nosso fio aqui na agulha. Passado o fio aqui na agulha, nós vamos começar a costura do nosso primeiro pezinho. Subi um pouquinho aqui a câmera pra ficar mais fácil de manusear a mão. Como que funciona a costura? Tá posicionado aqui, mais ou menos assim, ó, o pezinho, tá vendo? Primeiro a gente já fez aquele teste, eu vou fazer a marcação aqui com a agulha para ele não sair do lugar. Agora, vamos fazer aqui como que funciona a costura. Tá vendo que a nossa linha daqui do trabalho, nós vamos pegar um ponto na onde seja mais ou menos a direção daqui do trabalho, ó. Tá vendo? Na mesma direção. E a gente entra e sai no vãozinho do lado, certo? Eu entrei aqui e saí aqui, tá? Agora, nós vamos buscar de dentro pra fora o nosso trabalho, o pezinho. Passou a agulha. E aí, com isso, nós vamos voltar no mesmo buraquinho e ir direcionando a agulha para o próximo buraquinho, onde fique mais próximo do ponto que a gente vai pegar aqui, tá bom? Passou. Puxa bem, tá vendo? Pra ele já ficar fixo aqui. Agora, o próximo ponto já vai ser este daqui. Então, a gente, por dentro, entra com a agulha, passa no nosso ponto, ó lá. Certo? Passa de dentro para fora. Voltamos com a agulha agora na cabecinha,
na onde a gente tá saindo o nosso fio e vai pro ponto do lado. E a gente vai delimitando mais ou menos a circunferência do pezinho, tá bom? Novamente, já peguei aqui o pezinho, passa o fio. E assim a gente vai delimitando aonde vai ficar o nosso pezinho, certo? Passa agora na cabecinha, agora vamos buscar o ponto do pezinho, certo? Passou a agulha de dentro pra fora, e assim a gente vai costurando a nossa peça. Lá, de novo no pezinho, de dentro pra fora, pegou, volta no mesmo buraquinho aqui, ó, que está saindo o fio, tá vendo? Volta no mesmo buraquinho e pega o do lado. Lembra-se que tem que fazer em forma circular para costurar o pezinho. Agora, vamos lá no trabalho, pega no pezinho e puxa o fio. Sempre bem puxadinho, para na hora que colocar o enchimento, não afastar, tá bom? A costura e não ficar um vão. Então, não tenha medo de puxar o fio, tá? Vamos lá, novamente no trabalho, pontinho, sai do lado. Vendo? Vamos buscar de novo a correntinha aqui do trabalho. Lá, correntinha do trabalho. E assim a gente vai finalizando a nossa costura do pezinho. Aqui quase todo costurado já, só faltando um vãozinho aqui, tá vendo, ó? A gente para de fazer a costura e coloca o enchimento. Posiciona a agulha mais ou menos do lado, aqui, e vamos colocar o nosso enchimento aqui dentro, tá? Mais uma vez com a ajuda do nosso bastãozinho, vamos colocando aos poucos, tá bom? E modelando a peça. Nunca colocar bastante e empurrar para um lado só para ele não ficar empelotado, sabe? Não ficar... perder o formato que a gente quer dele de um pezinho redondinho, olha lá, viu? Agora, nós continuamos com a nossa costura até finalizar. Vendo? Lembrando mais uma vez, no pezinho a gente sempre pega de dentro pra fora. De novo aqui do lado, de dentro pra fora até o final. Até o final, último pontinho aqui. Opa, escapou a minha linha. Vamos arrumar minha linha aqui. Ó, último pontinho. Aqui o arremate é da mesma forma que a gente fez na cabecinha. Entra, sai por qualquer espaço aqui da cabecinha do trabalho, entra no mesmo buraquinho, sai no do lado, forma a orelhinha de coelho, tá vendo? Passa a agulha por dentro, volta assim, certo? Agora, entra com a agulha no mesmo local e sai num ponto mais distante, que é para esconder o fio, tá vendo? E já pode cortar. Aqui está nosso primeiro pezinho já colocado. Vamos colocar o próximo agora. A gente denomina mais ou menos aonde vai ficar, tá vendo? E começa a fazer a costura. Vou fazer a costura e já volto com você. Aqui está todos os pezinhos já costurados, tá vendo? Para o nosso bichinho ficar em pezinho, tá? Isso aí. Agora, nós vamos costurar as nossas orelhinhas. Vamos começar com a orelhinha, deixa eu tirar o bastãozinho aqui, com a menor, tá? Lembra que a gente tem uma maior e uma menor, nós vamos costurar a menor primeiro. A menor, ela é do lado esquerdo, tá? Então, a gente posiciona o fio pra ele ficar assim na lateralzinha, amassa bem pra ficar mais fácil de costurar. E a gente vai posicionar no meio da cabecinha aqui, ó, do lado esquerdo, ficando assim.
Posiciona certinho do lado esquerdo, ficando assim. Vamos passar nosso fio na agulha. Posiciona aqui novamente. Como funciona? A gente segura a orelhinha aqui e nós vamos costurar ela reta, pegando, entrando aqui no ponto da cabecinha. E aí, a gente volta pegando os 2 pontos da orelhinha. Deixa eu pegar aqui, passar a agulha e eu já mostro pra vocês. Aqui, ó, pegando as 2 partes da orelhinha, certo? Passa pra lá e puxa bem forte, já pra ir fixando ela aqui, certo? Novamente. Sempre segurando aqui, ó, a cabecinha. Então, agora a gente vai voltar com a agulha pra frente, passando na cabeça. Passando na cabeça. E a gente volta pra trás, passando na orelha, pegando os 2 pontos, saindo, pegando o ponto da frente e o ponto de trás. Puxa bem. Voltamos agora passando pela peça, pela cabecinha, pra frente. Vamos com a agulha pra trás, passando pela orelhinha, pegando o ponto da frente e o ponto de trás. Puxa bem. Mais uma vez, vamos passar pra frente pela cabeça. E aí, agora, a gente passa pra trás pela orelhinha. Lá. Passa pra frente pela cabeça e passa pra trás pela orelhinha. Mais uma vez aqui, finalizando já a costura da orelhinha. Ó. Pegamos aqui o nosso fiozinho da lateral, o último pontinho aqui, ó. Passamos com a agulha lá pro outro lado. Pegamos os 2 pontinhos aqui também. Puxa bem. Aqui, ó. Já temos a nossa primeira orelhinha costurada, certo? Agora, a gente vai fazer o arremate da mesma forma. Prontinho, aqui está a primeira orelhinha costurada. Ok? Ó que belezinha que já tá ficando. Agora, nós vamos costurar a orelha maior, tá? Bem próximo aqui, ó. E aí, depois de costurada, a gente vai fazer um pontinho dobrando aqui, tá? Vamos costurar da mesma forma. Já volto com vocês. Aqui já costurei, ó, a orelhinha, tá? As 2 retinhas. Aí, aqui, antes de finalizar, né, de fazer o arremate, nós vamos fazer aquela dobrinha e posicionar aqui. Então, aonde a gente encostar aqui na cabecinha, a gente vai com a agulha até lá. Tá vendo? Até onde vai encostar, ok? E com isso, a gente pega o fiozinho da lateral. Deixa eu pôr um pouquinho mais pra trás. Aqui. Você mede mais ou menos aqui numa posição, ó, que ela fique meio de ladinho aqui, dobradinha, tá? Aí, aqui, onde ela tá encostando, a gente vai fazer um pontinho. Pega o pontinho dela aqui da lateral e volta de novo pelo mesmo buraquinho que saiu o fio. Ó, pelo mesmo buraquinho que saiu o fio, a gente volta. E vamos sair em qualquer parte aqui da peça. E puxa, fixando assim, ó, a orelhinha dobrada.
Olha que belezinha que já está ficando o nosso cookie. Vamos fazer aqui só uma partezinha que faltou, que é o detalhezinho que aqui, ó, tem uma faixinha amarela, tem lá na receita, tá? Pessoal, quem quiser a receita em PDF, tem lá na minha loja para vender para vocês. Começa aqui, né, com correntinha. Nós vamos fazer 12 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntinhas. Na segunda correntinha, a gente já começa a tecer ponto baixo, ó. No seu total de 10 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos. Aí sobra essa última correntinha aqui, a gente vai colocar 3 pontos baixos aqui dentro. 1, 2, 3, para fazer essa curvinha, tá vendo? Isso se chama tecer em ordem linear, tá? Quando vocês verem em alguma receita falando em fazer em formato linear, é desta forma. Colocou os 3 pontos baixos nesse último, a gente vai voltar, não sei se dá pra ver aqui, ó, no pezinho do ponto da outra carreira, fazendo 9 pontos baixos, ó. Ó, tá vendo que a gente tá voltando aqui, sempre no pezinho. É que esse amarelinho, ele é clarinho, aí não dá pra ver a linha direito, mas vamos lá. No pezinho. Aqui, ó, no pezinho do ponto, a gente coloca o fio. Não sei se dá pra ver. Dá pra ver aqui, né? Ó, pezinho do ponto, coloca a agulha e puxa já o ponto baixo. A gente vai fazer 9 pontos baixos. 8, 9. E aí, vai sobrar o último aqui, ó. Tá vendo? A gente vai colocar 2 pontos baixos aqui. Com o primeiro na primeira carreira, vai totalizar 3. Aí, aqui, a gente já encerra no primeiro ponto aqui, ó, com ponto baixíssimo. Uma correntinha pra não perder o trabalho, né? Corta o fio e tá prontinho o nosso detalhezinho da orelha, tá bom? Vamos fazer uns 3 nozinhos aqui, porque esses detalhezinhos a gente cola, tá bom? A gente pode usar aquelas colas de silicone para tecido, tem aquela cola universal também, de artesanato, sabe? A gente vai colar aqui, ó. Olha só que belezinha. Quem quiser costurar, pode costurar também, tá bom, pessoal? Agora, nós vamos para a parte do bordado do rostinho, tá bom? Tem um bordadinho aqui do rostinho, o narizinho, e eu já volto com vocês. Todo o bordado, pessoal, dele é feito com a linha preta, tá? Linha preta. Você pega a linha, o fio Cleia, que é mais fininho, tá bom? Lembrando que aqui a gente trabalhou tudo com o fio amigurumi. Então, nós vamos começar com o narizinho. O narizinho dele é bem pequenininho, tá? Então, nós vamos colocar a agulha em qualquer ponto, tá bom? E vamos tecer entre os olhinhos, pegando apenas 2 pontinhos, tá? Aqui, ó. Porque ele é bem pequenininho mesmo. E vai ser em forma de vai e vem, ele é quadradinho. Deixa eu só puxar mais aqui, peraí que enroscou na agulha. Ó. É sempre na carreira debaixo do olhinho, ó. Vou pôr a agulha aqui pra vocês verem, tá vendo? É nessa carreira aqui embaixo do olhinho. Nós pegamos no meio dos 2 pontinhos aqui do meio do rostinho e vamos fazer várias vezes esse vai e vem aqui, ó, tá? Porque o narizinho dele é um pontinho bem pequenininho mesmo. Duas, umas 4 voltas já é o suficiente. 3, última voltinha.
Essa última voltinha, a gente já tenta sair no meio do narizinho aqui, pra gente fazer a parte da boquinha, o risquinho que desce da boquinha. Opa! Ó, narizinho bem pequenininho. Aí, lembra que a gente saiu aqui no meio? Deixa eu tirar limpar o enchimento. Tá vendo? A gente vai contar aqui, ó, 1, 2 carreiras e vai entrar no ponto aqui, tá? E aí, a boquinha dele é em U, né? Então, a gente saiu um pontinho do lado, aqui, ó, pontinho do lado. Vai voltar. Opa, peraí que é pra baixo. Deixa eu só puxar aqui de volta. Peraí, pessoal. Voltando aqui, pessoal, eu desfiz, porque eu esqueci que o cookie, ele não tem a boquinha sorrindo, tá? Então, a gente volta aqui, ó, na mesma linha aqui, ó, porque ela é só retinha, é bem retinha. E aí, a gente já vai tecer aqui a sobrancelha, então, a gente já vai com a agulha lá pra cima, tá? Então, aqui vai ficar reto, tá? A boquinha. Vou puxar aqui pra vocês verem. Ó, tá vendo? Bem retinho, porque ele não tem um rostinho felizinho, tá? Aí, 2 carreiras pra cima do olhinho, com um ponto, uma carreira pro lado do olhinho, a gente vem com a agulha, e aqui também em linha reta, contando 3 pontos, 2 carreiras acima do olho. A gente sai com a agulha, né, aqui, e conta 3 pontos, ó, 1, 2, 3, e entra com a agulha. Na mesma linha, agora, uma carreira pra baixo, ó, nesse olho aqui, uma carreira só pra cima do olhinho, e também um ponto lateral aqui, ó, do olhinho, a gente vai entrar com a agulha lá, vai sair com a agulha lá. Então, aqui fica reto, ok? E aqui a gente sai uma carreira, tá vendo que ela vai ficar pra baixo dessa sobrancelha, um pra cima, e esse aqui é 2 pra cima. Aí, aqui, o olhinho dele é de desconfiado, é de bravo. Então, nós vamos fazer aquela sobrancelha levantada. Então, a gente vai contar também, novamente, 3 pontos, tá bom? 3 pontos aqui, ó. 1, 2, 3. E vai contar 2 carreiras pra cima, vai ser aonde a gente vai colocar a nossa agulha, tá bom? E vai sair novamente ali no mesmo ponto, aqui, ó, que tá saindo o fio. Olha como vai ficar. Assim. E aí, a gente vai fazer isso algumas vezes pra ficar uma sobrancelha bem grossa. Tá vendo, ó? A gente vai mais algumas vezes pra ficar uma sobrancelha mais grossa aqui, sobrancelha bem levantada mesmo, tá bom? Mais uma vez. Sempre aqui, você sai aqui em cima, no mesmo ponto, e aqui embaixo no mesmo ponto, tá bom? Aqui está a nossa sobrancelha de bravinho. Olha lá, ó. Viu? Aí, a gente vai sair com o fio, vou pegar aqui pra cima de novo. No mesmo, lembra que sobrou aquele pontinho que a gente usa pra amarrar? Ó, e já pode soltar a agulha. Vamos sempre, gente, vai ajeitando o rostinho, tá? Olha só o nosso cookie bordadinho já. Vamos amarrar aqui o fio, e aí a gente já dá uns 2 nozinhos aqui. E esconde esse fio, e já está prontinho o nosso cookie. Olha só que belezinha. Escondendo aqui o nosso fio, pode cortar a sobra. E aqui está o nosso cookie. Obrigada, gente, por participar desta aula, dessa confecção. Espero que vocês tenham gostado do nosso lindo amiguinho.